Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dirceu, a gente está aqui no Laboratório de Biofotônica do Grupo de Ótica e eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho de como é que funciona o espectrômetro de absorção que a gente tem aqui no laboratório, tá? Bom, a gente está usando o equipamento que é o WebCarry 50 Bio, a gente chama ele normalmente de UV visível, ou só de UV vis, porque ele pega o intervalo do comecinho, assim, do ultravioleta próximo, indo um pouquinho para o intermediário e vai até o comecinho do infravermelho, tá? Então, todo equipamento desse tipo, ele tem um princípio básico por trás. O princípio básico é a luz que é transmitida através do material. Por quê? Aqui dentro, ele tem uma fonte de luz, que geralmente é uma lâmpada, que emite em todo esse espectro, às vezes tem mais de uma, dependendo do equipamento, e tem um prisma ou uma grade de difração que vão selecionar o comprimento de onda que interessa para a gente e vão permitir que aquele comprimento de onda passe por aqui. Então a luz sai aqui de um furinho que tem aqui na parede, ela vem até o outro lado onde tem um sensor, e aí o equipamento faz o balanço de quanta luz chegou com relação a quanta luz saiu. E assim é que ele sabe quanta luz está passando ou não pelo material. Bom, importante de falar isso é a gente lembrar que nem toda a luz que ele está indicando que não está lá é absorvida, ela pode estar sendo espalhada, porque o equipamento não sabe se isso está acontecendo no material ou não. Ele só sabe a luz que saiu e a luz que está chegando. Então ele sabe a luz que não chegou, é isso que ele detecta. Só que aí a gente, para saber se o nosso material está absorvendo ou espalhando, a gente tem que conhecer um pouquinho do material. Saber se ele tem propriedades espalhadoras, que é uma coisa que às vezes a gente vê a olho nu, né? Muitas vezes a gente vê a olho nu, mas a questão é, tem que conhecer o meu material e saber se aquele material absorve ou espalha naquela região, ou se a forma como a estrutura dele é feita, né? Como ele é estruturado, permite a possibilidade dele estar espalhando ou absorvendo o material. Qual que é a diferença? A diferença, como eu falei, se a luz espalhou, ela só saiu do caminho, ela não está mais indo em linha reta com relação ao feixe. Então, ela não chega no detetor. Agora, se a luz foi absorvida, ela foi incorporada no sistema eletrônico ali. Então, entre os átomos e moléculas que compõem o material, absorveram aquela energia, ela não vai para lugar nenhum, ela fica ali, e a partir daí ela pode ser reemitida na forma de luz ou na forma de vibração, ela pode perder, essa energia pode se perder no material também, tá? E eu só vou saber isso conhecendo um pouquinho do meu material associado à medida que eu vou fazer. Bom, aqui dentro a gente tem dois tipos de suporte, tá? Esse aqui é um suporte para amostras sólidas, então ele serve para colocar a amostra na posição perpendicular ao feixe. Então você tem um suportinho para amostra pequena, um outro que é para amostra maior. A gente fixa esses suportes aqui, e aí isso aqui é preso lá dentro, né? E tem um outro suporte, que é um suporte para cubeta, porque quando você faz uma amostra líquida, você não consegue colocar aqui. Então você tem um lugar onde você posiciona a cubeta de maneira adequada, ele tem um espacinho vazado aqui dentro e a luz passa por ali. Então você consegue fazer a sua medida. Como que eu faço para colocar um suporte ou outro? Esses suportes, eles têm uns furinhos aqui embaixo, de um lado, e um parafuso do outro. Aqui dentro eu tenho dois pinos, que são os pinos que servem para encaixar aquele espaço. Ele não é um encaixe fixo, ele é um encaixe solto, só para posicionar. E os lugares para você parafusar as peças. Então, o que eu faço? Eu pego com cuidado, coloco isso aqui dentro, encaixou? Encaixou. Aí eu vou lá e aperto o parafuso. Não precisa rachar ele, só o suficiente para deixar o suporte fixo. E de forma que onde está o espacinho aqui vai passar o feixe. Tá? Bom, como é que eu faço para usar? Todo equipamento desse tipo tem um software dedicado. Quer dizer o quê? É um software que é específico para aquele equipamento ou para um conjunto de equipamentos semelhantes, geralmente da mesma empresa. Então, no caso nosso, que a gente vai usar aqui é esse scan. Quando eu abro, que ele abre uma interface, eu tenho várias opções aqui e a gente vai mostrar as mais importantes. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas toda vez que eu ligo ele fica online, quer dizer, ele conectou com o equipamento. E aí ele faz aquele grilinho, aquele barulhinho, ele está ajustando as lâmpadas e as grades aqui dentro para poder fazer o feixe ser emitido. Aí tem várias informações aqui na tela e algumas delas são importantes para a gente. Ele indica o comprimento de onda que ele vai estar nesse primeiro momento. Tem os botões de Start e Stop, que é onde eu começo e termino de fazer a minha medida. Eu posso interromper ela ou fazer ela seguir.
Aqui ele me informa a informação de absorção que eu tenho naquele momento. Aqui eu tenho as opções gerais, né, que a maioria dos programas tem. E eu tenho o botão de setup, o 0 e esse que está apagadinho, que é o baseline. O setup é o que me permite escolher as opções que eu tenho para trabalhar. Eu vou mostrar as funções mais importantes dele para vocês. Primeira coisa lembra que eu falei que ele é um VVIS, ele está naquele intervalo ultravioleta visível? A gente consegue, aqui tem no eixo X dele, o controle do instrumento carry, né? Ele fala para a gente que tem o começo e o final da leitura. Se você posicionar o mouse aqui em cima, você vai ver que o range, o intervalo é de 190, peraí, ele aparece mais logo some, 190 a 1100 nanômetros. E ele começa aqui, que nem aqui, ó, aqui está no 800, aqui está no 200. Por que isso? Porque ele sempre varre de trás para frente, ele vai do maior comprimento de onda para o menor, ou seja, do que tem menos energia para o que tem mais energia. Então aqui, se eu quiser fazer o intervalo inteiro, eu vou colocar 1100 e aqui eu vou colocar 190. Esses são os limites do equipamento. Dificilmente vocês vão usar todo esse intervalo. A maioria dos materiais, eles ou vão estar mais deslocados para o infravermelho ou mais para o ultravioleta, embora você possa pegar o espectro todo. Né? Tanto vocês viram que o que estava aqui já era de 200 a 800, que pega ali o finalzinho, ali, a região mais próxima do visível no ultravioleta, e bem o comecinho do infravermelho. Aí aqui embaixo tem o modo cíclico, ou Cycle Mode. Esse Cycle Mode, quando eu ligo ele, eu posso fazer várias medidas seguidas. Se eu tenho uma medida no tempo, eu não preciso ficar o tempo todo lá esperando. Então eu posso programar, por exemplo, as próximas 20 medidas de 1 em 1 minuto. Então eu coloco, ele vai fazer a primeira medida, daí um minuto ele faz a segunda, daí um minuto ele faz a terceira, e ele vai fazendo durante o número de vezes que eu colocar aqui. Tá? A gente não vai usar isso aqui agora. Aqui embaixo é o controle de escaneamento, ou esse controle de varredura. Ele fala para a gente a velocidade com que vai ser feita a medida. Embora a gente sempre pense, a medida mais rápida é melhor, a medida mais rápida tem menos precisão, porque ele tem que passar mais rápido por cada comprimento de onda. Então eu vou determinar isso aqui. Então aqui geralmente deixa no modo simples. Se eu colocar no modo avançado, ele muda, ele introduz alguns outros parâmetros que para a gente aqui não vão ser interessantes agora. Ele já dá algumas opções que são bastante suficientes para a grande maioria das medidas que a gente faz. Então tem o slowest, que é o mais lento, slow, médio, rápido, o mais rápido, e o survey. Survey é praticamente tempo real. Ele vai fazer, ele fala aqui, ó, se botar um mouse aqui em cima, você vê, ó, 24.000 nanômetros por minuto. Aí você vai ver nas outras delas, né? Ó, o mais devagar, 60 nanômetros por minuto. Então, se você for varrer 600 nanômetros, vai levar 10 minutos para varrer. Mas vai ter maior precisão entre os comprimentos de onda na informação que você vai coletar. O próximo aqui é 300 nanômetros por minuto. Então, se você vai varrer no intervalo de 600 nanômetros, vai levar 2 minutos. 600 nanômetros por minuto no médio. Então, seria 1 minuto nesse intervalo, que é o intervalo, por exemplo, de 200 a 800 que estava ali. O rápido é 4.800 nanômetros por minuto. Então vai ser muito mais rápido do que isso. E o mais rápido, 9.600 nanômetros por minuto. Ele faz em alguns segundos a varredura do espectro inteiro. Só que é isso, quanto mais rápido, menos precisão você tem no espectro. Aí vamos para o eixo Y. Aqui no eixo Y você tem as opções de medida que você tem, os modos de medida que você tem. Tem várias opções aqui. As duas mais importantes são as primeiras. A primeira, esse ABS, é a absorbância, que é o parâmetro mais comum de a gente querer olhar quando faz uma medida no equipamento desse. E a segunda é o percentual de transmissão. E ele é a medida mais básica, mais crua que você pode tirar daqui. Porque ele é basicamente, ele pega o quanto chegou no sensor, faz uma razão com quanto saiu do feixe e te dá o percentual. Então ele diz quanto transmitiu. E a partir dessa medida você tira todas as outras medidas que estão aqui. Né? A gente consegue, a partir do percentual de transmissão, calcular a absorbância, a gente pode obter a refletância, a gente sabe que esses valores são complementares. Você pode tirar a refletância absoluta, a absortividade, que é um parâmetro mais específico, você tem que conhecer um pouquinho mais do seu material. Log da absorbância, tem alguns outros parâmetros que são todos derivados desse daqui. Aqui você pode, dependendo do modo que você escolhe, você vai dizer quem é o Y mínimo e máximo da janela. Não quer dizer que ele não vai medir acima ou abaixo disso, só que ele vai estar mostrando na janela. E mesmo assim, se isso acontecer, na hora que você for fazer a medida, você consegue ajustar o que a janela está mostrando. É só uma conveniência. E ó, se eu mudar para a transmissão, por exemplo, de 0 para 1, ele colocou menos 5 a 105.
para pegar de 0 a 100%, que é o que a gente espera, né? E para cada um deles você vai ter a sua opção, tá? Bom, aí o próximo aqui é o modo de feixe. Esse equipamento que a gente tem aqui, ele não tem feixe duplo, que é a opção padrão que ele vem aqui, que é o Dual Beam, porque ele colocaria uma amostra, por exemplo, de referência e a outra que você está avaliando aqui. O nosso não tem isso. Então, colocando no Dual Beam ou no Single Beam, ele vai sempre trabalhar com esse feixe aqui, tá? Isso é assim porque o software pode servir para equipamentos que tenham essas duas opções. A opção de display ou de exibição, ela diz para você como é que vai aparecer cada um dos gráficos na tela. Se você colocar individual, cada gráfico ele vai botar numa janela nova. E se você colocar overlay, ele faz o primeiro, que é sobreposição, né? Ele faz o primeiro, aí depois ele faz o segundo, ele coloca junto com o primeiro, o terceiro junto com o segundo e assim por diante. Eu vou deixar no overlay. E tem equipamentos que tem um monitor de temperatura, que também não é o nosso caso, nossos equipamentos que não tem. Eu vou colocar o nosso aqui na medida rápida, vou deixar a configuração de 200 a 800, para a gente poder medir. E vamos usar a segunda aba aqui, que é uma outra aba importante, que é a aba de linha de base, o baseline. E aí você pode escolher o tipo de linha de base que você quer usar. Você pode não usar nenhuma, ele vai pegar a informação do jeito que ela está saindo. Você pode colocar o correção de linha de base, onde ele vai tirar o 100% de transmitância da sua amostra. Então, se você tem, por exemplo, uma cubeta que você não quer que saia nada do espectro dela, você pode colocar ela lá e falar assim, olha, o meu 100% é o que está nessa cubeta aqui. E a partir daí é que ele vai considerar a variação. Se você pegar o 0 barra baseline correction, que é a correção 0 e linha de base, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o 100% de transmissão que você definiu e o 0% de transmissão que você definiu. E se você escolher o 0 por referência padrão de correção, ele vai fazer o 0%, o 100% e vai usar um espectro de referência também. Então depende do seu uso. No nosso caso aqui, eu vou colocar o 0 baseline para a gente poder mostrar as opções de 0 e baseline na hora que estiver correndo o espectro. Tá? Ok. Ele dá um grilinho, ele faz um clique falando que ele já ajustou. Né? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui antes de fazer uma medida. Então, agora eu vou fazer. Eu tenho o 0 e a linha de base para tirar. O que é o 0? Não tem nada lá, ele vai falar assim, ó, o 0 da minha amostra é o que está ali. Está lá, está dando 102%, ele sempre vai dar uma variaçãozinha aqui, não tem problema. Em torno de 100% que está bom. Se eu fizer linha de base, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, coloque a amostra blank não quer dizer uma amostra que seria o seu 0, né, a sua amostra padrão, ou sua cubeta, por exemplo, sem nada, no compartimento de amostra e coloque OK para coletar o 100% da transmissão. Então, no nosso caso, a gente não tem nada ali, a gente vai, o nosso 0 é o ar. Ele vai correr rapidamente ali para ele saber qual que é a linha de base do ar. Tá? Se eu tivesse uma amostra ali, um vidro transparente, por exemplo, ele faria dela. Aí depois ele fala, bloqueie o feixe e pressione OK para ter o 0%, que o 0% não pode passar nada. Eu pego alguma barreira, por exemplo, uma plaquinha como essa, onde a luz não vai passar, tapo o feixe, e dou OK. Estou fazendo isso para ele não deixar a luz passar. Ah lá, tirou a 0 e a linha de base. Agora a gente estaria pronto para fazer a nossa medida. Como que eu faço a medida? Vou em Start. Ele vai pedir, como que eu salvo? Eu vou lá, escolho uma pasta. Aliás, eu criei essa pasta no lugar. Essa pasta aqui já tinha sido criada antes. Eu vou criar uma outra para a gente ver. Então eu vou lá, no nosso caso que está no Drive D. Vou colocar aqui uma nova pasta chamada Sebastião, que é o professor Sebastião, que é o nosso cinegrafista aqui hoje. E ele que está dirigindo esse trabalho. Então, vou colocar aqui e vou chamar de teste o primeiro arquivo. Tá? Então, criei a pasta, o primeiro nome do arquivo aqui, teste. Próxima janela que ele aparece, nome da amostra, sample name. O nome da amostra você decide, então se eu quiser colocar teste também, tá? Do OK. Ele está correndo a medida ali, ó. Eu pedi uma medida de transmissão, mas não botei amostra nenhuma.
ele tem que me dar valores em torno de 100%, porque não é para ter nada bloqueando, não é verdade? Ah, mas o Dirceu, puta monte de ruído que está ali, está todo ruidoso, né? Por que ele está ruidoso desse jeito? Por dois motivos. Pode ter pequenas variações, muito pequenas no ar, mas principalmente por causa da rede elétrica, porque a rede elétrica, ela vai, como você tem o sinal elétrico, ele vai dar uma variaçãozinha ali, você pode ter uma pequena diferença na hora do detetor detectar a luz que está sendo coletada aqui no sensor, tá? Bom, se eu quiser fazer outra amostra agora, eu posso pegar e já fazer ela aqui, ou eu posso dar o finish e terminar. Outra coisa, vocês viram que eu fiz com o leitor aberto, né? Esse equipamento aqui tem pouca sensibilidade para pegar, assim, não tem problema de você estar com ele aberto para a maioria das amostras. Mas se você tiver uma amostra mais sensível, por exemplo, uma amostra que não pode ficar recebendo luz à toa, a não ser a luz do equipamento, tem as tampas que você coloca aqui. A gente está deixando aberto para vocês poderem visualizar, mas essas tampas servem para você poder guardar aqui e fazer a medida no escuro. Vou fazer outra para vocês verem. Ó, eu mandei ele colocar no overlay lá atrás, ele está fazendo. Vocês veem que mudou um pouquinho o ruído, mas é parecido o ruído. Aí, em alguns pontos aqui, a gente tem um ruído menor. Em outros é mais ou menos a mesma coisa. Então, por isso que eu falei, por exemplo, a luz ambiente aqui pode ter afetado um pouquinho a quantidade de ruído que eu tinha ali. Mas a rede elétrica, as pequenas flutuações que a gente tem de tensão, essas coisas também interferem aqui. E a própria sensibilidade do detetor, tá? Então, eu vou dar finish, terminei, beleza. Como é que eu salvo isso daqui? Bom, mas você já não fez a medida, não salvou? Então, salvei. Só que o programa salva num formato que é só dele. Então, se você tentar pegar esse arquivo e ler em algum lugar, você não vai conseguir abrir, a não ser que você tenha o programa para poder olhar. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no File, vai abrir o dado, vamos supor, eu vou fechar os dados para a gente fazer por completo. Então, ó, fechei todas as janelas, eu vim aqui em File, abrir dados, né, Open Data. Aí aqui eu coloco em todos os arquivos. Vou lá na minha pasta, Sebastião, teste. Daqui, abriu. Beleza. Agora eu vou em File, Save Data As, salvar arquivo, salvar dados como, e eu vou escolher um formato. No nosso caso, é mais interessante escolher esse formato CSV, que é o formato Spreadsheet ASCII2, porque esse formato ele é possível de ler em TXT. Então, qualquer arquivo de dados abre. Então, para você colocar no computador e depois jogar no Origin, por exemplo, ou no Excel para ler o seu dado, fica mais fácil. Então, de preferência, você vai escolher esse arquivo CSV, vai dar o nome que você quer para ele, eu vou chamar de teste de novo. Vou colocar diferente, teste, underline, salvo. Lembrem, tentem não colocar nomes muito longos e não usar nada além de letras, números e underline, para você não ter problema com salvar o seu arquivo. Save, salvou, beleza. A partir de agora, vou fechar aqui o programa um pouquinho. Vou vir aqui no meu computador, vou procurar o Sebastião aqui. E tem dois. É esse aqui que nós... tá aqui, Sebastião. Esse é o arquivo do programa, scan file. Esse é o CSV. E aí, se eu abro, a informação está lá em forma que abre em texto. Tá? Tá ok. Então, é esse arquivo aqui que eu vou salvar e levar para o meu computador. Tá ótimo. Bom, feito isso, agora a gente já sabe como salvar, a gente pode fazer alguns testes aqui. A gente tem algumas possibilidades de avaliar materiais aqui. Eu vou abrir aqui de novo para vocês poderem enxergar. E a gente separou alguns filtros aqui, tá? Esse aqui é um filtro de vidro, ele é um filtro óptico, então ele serve para barrar alguns comprimentos de ouro. Vai olhar aqui, vai fazer uma medida e vai ver quais são as regiões que ele barra. O que é interessante observar? A gente olhar a coloração do material, que pela coloração do material, dá para você ter uma ideia de que tipo de luz que passa, o que fica ali, né? Se a gente pensar que a luz pode ser composta, por exemplo, por R, G e B, por vermelho, verde e azul, né? Que é a forma como, por exemplo, um LED branco vai funcionar, tendo fontes emitindo, principalmente nessas 6 regiões. E a gente sabe que isso funciona, porque os nossos cones nos nossos olhos, que percebem a luz em termos das frequências, né? Eles percebem a região do vermelho, do verde e do azul, e os fótons de outras cores vão estimular
2, por exemplo, desses cones. E é assim que a gente vai percebendo as diferenças das cores. Quando estimulam os 3, a gente percebe luz branca. Então, você olha um material, por exemplo, que nem esse filtro plástico aqui, que é vermelho. Se eu estou vendo vermelho através dele, o que está acontecendo? Ele deixa passar a luz vermelha e bloqueia, a gente pensando lá no nosso vermelho, verde e azul, bloqueia o verde e o azul, certo? Então, a princípio ele absorve o verde e o azul e deixa passar o vermelho. E o laranja? O que é o laranja? O laranja, se a gente for pensar em termos de composição das cores, a gente teria aí talvez o amarelo com o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Então tem uma composição de quanto ele passa. Mas o que é importante? A gente vai perceber que esse filtro em específico aqui vai barrar comprimentos de onda a partir de um determinado comprimento de uma região, a partir de uma determinada região. E daí para frente ele deixa passar. Então, se a gente está vendo laranja aqui, olha, se você colocar aqui o vermelho, vocês conseguem ver vermelho por trás, não consegue? Porque ele deixa passar o vermelho. Mas, se eu pegar alguma coisa azulada, como esse fundo da caixa da fibra da cubeta, né? Vocês veem que é difícil de ver a cor dela. Por quê? Porque não está deixando passar o azul. Isso já dá uma indicação para a gente do que vai acontecer quando eu colocar o filtro lá no espectrômetro. Então vamos lá. Eu vou colocar esse filtro aqui. Não sei o quanto dá para ver na câmera, mas ele está encaixadinho no suporte ali, de forma que ele não vai cair. E eu vou fazer a varredura dele agora e vou colocar filtro laranja. Beleza. Vou colocar teste 1. Ok. Vamos ver o que acontece. Olha lá. O que aconteceu ali, gente? Ele está transmitindo 800, 700, 600. Quando ele chega aqui no 550, rapidamente cai a transmissão. E passa a não transmitir nada, está na linha do zero. Até lá no ultravioleta. Então, como a gente imaginou, esse filtro deixa passar os comprimentos de onda até a região do laranja, mais ou menos. A partir dali, quando ele vai chegando ali no verde, ele começa a não passar mais. E nada, nenhum outro comprimento de onda a gente consegue ver, pelo menos nesse intervalo, passa por aqui. Vamos comparar agora com o vermelho, né? Só para a gente ver, tá? Vou colocar o vermelho aqui no filtro, no suporte também. Encaixadinho lá. E vamos ver, ele vai correr junto ali, ó. Olha só que curioso. Vocês viram que o vermelho só deixa passar vermelho, eu não vejo outras cores através dele. E é isso mesmo, ó. A região do vermelho começa em 600 nanômetros. Então isso aqui é um filtro óptico que barra tudo que vem antes de 600 nanômetros. Ele passa a deixar transmitir aqui nessa região. Então a gente pode dizer que esses filtros são filtros que a gente poderia chamar de passa alta, altos comprimentos de onda, no caso, né? Então, a gente vê que esse aqui está bem claramente na região aqui em torno de 550 e esse na região de 600. E aí você consegue ter regiões específicas que atravessam ou não. E isso serve para detectar fontes de luz de algum tipo, serve para proteção. E aqui, para a gente comparar, ó, esse óculos aqui, que é um filtro, também é uma proteção para o olho, para não deixar passar determinados comprimentos de onda. Se você colocar ele aqui, eu vou mudar o suporte. Eu vou colocar o suporte de cubeta, que o óculos fica um pouquinho mais fácil de a gente posicionar ali com o suporte de cubeta. Tá? Em teoria, a gente pode colocar sem nada também, mas o suporte ajuda a gente a dimensionar a altura. Ó, no caso do de cubeta, os furos estão aqui do lado. Então, posicionou, encaixou aqui, prende o parafusinho dele que está lá. Tá? Aí eu vou aproveitar essa estrutura aqui da cubeta para encaixar o óculos, para ele poder passar a luz por ali, e vamos ver como é que vai ficar. Vou dar finish aqui. Vou começar um outro. No fim, o vermelho ficou junto com o laranja aqui. Vou colocar aqui óculos, proteção. Olha lá, o vermelhinho. Praticamente no mesmo lugar onde o filtro laranja barrou. Ou seja, esse óculos é um óculos de proteção até a região do laranja. Então, do ultravioleta, azul, verde, ele barra tudo. E aí ele vai começar a deixar passar a luz a partir do laranja.
Vocês percebem que eles são praticamente da mesma cor. Esse aqui é um pouquinho mais puxado para o vermelho, de fato, né? Uma pequena diferença que tem ali. E agora nós vamos pegar o óculos do professor Sebastião, né? Um óculos muito chique, refinado. A gente vai colocar ele aqui para poder fazer uma medida e ver qual que é a margem do espectro que ele pega. O professor Sebastião falou que se vocês se comportarem muito bem, no final do ano ele sorteia um desse, tá? Então vamos lá, vamos ver. Olha que interessante. O que aconteceu? Esse óculos, ele tem um barramento em todo visível. Ele barra tudo do ultravioleta, que é um óculos de qualidade. Nem todos os óculos escuros são assim. Isso é muito importante avaliar essa qualidade quando a gente vai pegar um óculos. Começa a transmitir aqui na região do visível, em 400 nanômetros, que é no violeta. Mas olha, 20% de transmissão até em torno de 500, ele cai um pouquinho ainda na região de 600 e aumenta para em torno de 400, quando? Quando chega lá nos 700 nanômetros, e já é o começo do infravermelho. Ou seja, o óculos barra tudo até o começo do visível, atenua 80% da região do visível praticamente inteira e vai para atenua mais ou menos 60% no começo do infravermelho. Então é um excelente óculos, parabéns, professor Sebastião. Muito obrigado pelo exemplo aqui. E é para isso que a gente pode... É esse tipo de coisa que a gente pode ver, por exemplo, num sistema desse, num espectro desse. Você consegue diferenciar os tipos de filtro que você está trabalhando e caracterizar eles em função da transmissão deles para diferentes comprimentos de onda. Se eu fosse fazer uma medida de absorção, qual que seria a diferença? Em vez de eu ver os espectros de absorção, eu veria os espectros de transmissão, eu veria os espectros de absorção. Eu vou correr um de absorção aqui, para vocês poderem ver, comparar. Vou pegar o óculos e vou comparar ele, o espectro de absorção. Vou aqui então no setup, mudo aqui para a absorbância, dou OK, vou posicionar o óculos lá de novo. E aí, vamos correr. Óculos, absorção. OK. Olha a linha vermelha. Vocês viram que passou um pouquinho do 1 aqui, né? Eu vou mexer aqui, ó. Essas setas aqui, ó, permitem a gente mudar a escala. Terminou. Olha só, gente. O vermelho aqui é a absorção do óculos. Onde que está a emissão do óculos? Vamos lá, a emissão do óculos é essa linha verdinha aqui, ó. Ele vai mudando de cor conforme vai entrando linha nova. Então, ó, absorve muito pouco. Isso aqui está em escala de absorbância, né? Se eu quiser olhar essa escala numa faixa diferente, eu posso selecionar ele aqui uma região. Vou pegar a região do visível para a gente ver. Ó, aqui, ó, no começo do ultravioleta, a absorção é muito alta, porque ele não deixa passar nada. Aí ela cai enquanto sobe a transmissão, ela aumenta quando a transmissão cai, quando a transmissão sobe, a absorção cai. Ainda bem, que é o esperado, né? E é isso, e aí quando você precisa do valor de absorção, você faz uma medida dessa. Quando você precisa de transmissão, você faz uma medida dessa. Certo? Agora nós vamos passar um pouquinho para as amostras líquidas, para a gente poder ver um pouquinho de diferença entre elas. Então vamos lá. Deixa eu fechar essas janelas aqui. Bom, antes de falar delas, é importante que a gente saiba que existem vários tipos de cubeta. Porque para fazer uma medida dessa, como eu mencionei para vocês, o ideal é que o feixe entre perpendicular à superfície, né? Porque senão eu tenho reflexões ali que eu não tenho controle. Eu acabo não sabendo quanta luz de fato está chegando. Eu posso perder muita luz e ter uma informação errada. Então a gente geralmente usa cubetas de faces paralelas. Essas cubetas quadradinhas ou retangulares, né? A maioria delas são cubetas assim, quadradinhas, né? No formato, elas são como se fossem esses cilindros quadrados, são paralelepípedos, né? E aí você tem cubetas diferentes para usos diferentes. Essa daqui, por exemplo, que está na minha mão, é uma cubeta de plástico com 4 faces polidas. Existem cubetas de plástico que tem só 2 faces polidas, que são essas aqui, ó, e as outras são achuradas. Então, o que acontece? No caso dessa, você usa ela só para a transmissão de luz ou para a absorção de luz na região do visível, porque você sabe que o plástico é transparente no visível.
Mas você não precisa das outras duas faces, porque a luz está atravessando direto, né? No caso dessa daqui, você pode também fazer medidas, por exemplo, de fluorescência, onde você joga a luz numa direção e normalmente capta a fluorescência gerada na outra. Esse não é o caso desse equipamento aqui, mas é o caso do fluorímetro, que a gente vai num outro vídeo explicar como é que funciona. Mas é para a gente saber a diferença das cubetas. Então essa cubeta aqui é uma cubeta de plástico de 4 faces polidas. Aí a gente também tem a cubeta de vidro. Essa aqui é uma cubeta de vidro de 2 faces polidas. Geralmente a cubeta de vidro ela tem uma indicação aqui no canto, um G de glass, para dizer que ela é de vidro. Ah, mas por que? Se eu pego ela, eu vejo que ela é de vidro. Porque também tem a cubeta de quartzo, que é um vidro muito especial. É um vidro com qualidades óticas diferentes e que transmite melhor em alguns comprimentos de onda. Na região do visível, é interessante você utilizar a de vidro ou a de plástico. Por que pode ser uma ou outra? Bom, a de plástico geralmente ela é descartável, ela é mais barata, mas em alguns casos você não pode usar plástico, você precisa usar um vidro. Dependendo da corrosibilidade do material, você vai ter que escolher um ou outro. Então aí você vai levar em conta essas coisas, né? E o vidro não deixa passar nada de ultravioleta, dependendo do vidro passa um pouquinho de infravermelho, mas é pouco também. E quando você precisa de uma medida mais específica, aí você vai usar uma cubeta de quartzo, que como eu falei, o vidro do quartzo geralmente tem um Q desenhado, escrito nela aqui, que é de quartz, né? Então esse Q indica que ela é uma cubeta de quartzo, que ela é muito parecida com a de vidro, né? Com a diferença que esse material aqui transmite muito mais luz em determinados comprimentos de onda. E a gente vai colocar elas aqui para poder olhar o espectro das cubetas e ver essa diferencinha que tem, tá? A cubeta de quartzo é muito mais cara, porque é um vidro mais caro, né? Então a gente sempre dá preferência para usar a cubeta que seja menos problemática para aquilo que a gente quer medir e, se possível, a de menor custo também, porque acidentes acontecem, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou colocar no modo de transmissão de novo, para a gente poder ver como é que é a transmissão dessas cubetas. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar cubeta plástico. Vamos pegar a cubeta de plástico, vou colocar ela aqui no suporte. Ó, o suporte está aqui. Ele tem um lugarzinho que sobe e desce para ajudar a pegar. Lá dentro não dá para ver, mas tem um parafusinho que segura ela na altura certa, para que a luz possa passar por ela. Então, você coloca a cubeta ali. Vamos ver o que vai transmitir de luz na cubeta de plástico. Olha só. Essa é uma boa cubeta de plástico. Ela transmitiu tudo do infravermelho dessa região aqui, ó, do visível vermelho até o ultravioleta, até o violeta. No violeta ela começa a cair, ó. Aí até 300 nanômetros ela ainda consegue transmitir um bocado, mas ela já perdeu da linha de 80% que era aqui, ó. Para tudo, os 80%, ela já caiu para 60%. E quando chega em mais ou menos 300 nanômetros, ela cai para zero, não passa mais nada. Oi? Pode falar. Ah, fechar aqui. Se a gente fechar aqui a... Peraí. Isso aqui é um encaixe simples, tá? Só tem que tomar cuidado. Se eu fechar aqui, eu posso ter uma pequena diferença. Vamos correr outro para ver. Eu acho que não vai dar muita diferença não, ele realmente não sente tanta diferença da luz externa. Ah lá, praticamente a mesma coisa, certo? Então tá, agora eu vou colocar uma cubeta de vidro, para a gente ver se tem alguma diferença nesse intervalo. Lembra que sempre pegar, as cubetas quando elas não são de 4 faces, sempre pegar pela parte achurada, e quando elas são, pegar ela pela quina ou com uma luva, para a gente evitar ou de derrubar ela, ou de colocar o dedo e deixar gordura, porque a gordura vai interferir na medida. Então, a cubeta de vidro está lá, vamos ver como é que vai ser a transmissão dela nesse intervalo. Ó, nessa regiãozinha aqui do infravermelho, praticamente não tem diferença. Olha lá, a de vidro corta mais ou menos nos 300 também. Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é a questão do material. Se eu preciso usar plástico, se eu preciso usar vidro, a gente escolhe qual que é mais interessante para a gente. Geralmente, se é possível, a gente prefere o plástico por ser descartável e ser mais tranquilo de a gente se livrar de qualquer problema que tenha com o manuseio das amostras. E agora eu vou colocar a de quartzo para a gente ver qual que é a diferença que tem a de quartzo.
Tanto faz eu usar de 2 faces quanto a de 4 faces. Aqui tem uma de 4 faces que a gente usa no fluorímetro também, por causa daquela questão da leitura 90 graus. Então, de novo, olhando para deixar a parte onde a luz passa na face polida. Cuidado para não pôr a mão no lugar onde está a face polida. E vamos ver como é que fica. Se você, é que aqui talvez não dê para ver na tela, mas ele já está um pouquinho mais alto aqui a transmissão. E olha só, nesse intervalo aqui, ó, passou praticamente na mesma quantidade de transmissão em todo o espectro, incluindo o ultravioleta próximo aqui. O ultravioleta A e o comecinho do B. Então, olha só, a cubeta de quartzo deixa passar a luz numa região que as outras cubetas não deixam. Então, nem a cubeta de plástico, nem a cubeta de vidro, a gente consegue ver passar a luz do mesmo jeito. Porque esse material aqui não tem absorvedores para essa região do ultravioleta. Por isso que o quartzo é especial, por isso que ele é mais caro também. Depois a gente vê a forma como as cubetas vão variando de acordo com o material e o tanto de luz que elas transmitem. Eu vou só pegar a cubeta de quartzo e vou mudar as velocidades de leitura para vocês verem a diferença que faz no quão limpo o sinal fica, quão resolvido o sinal fica. Isso quer dizer quanto que é precisa essa informação que eu coleto. Eu vou colocar no modo Survey, que é o mais rápido para vocês verem. E olha só como é que vai ser, ó. Vou escrever velocidade para a gente saber o que a gente está vendo aqui. Isso foi a medida do espectro. 1 segundo, talvez 2. Olha aqui, olha a qualidade do espectro. A gente tem alguns pontos intervalados de vários comprimentos de onda, vocês estão vendo? Então a precisão fica muito baixa nessa velocidade. Então, peraí, Finish. Aí eu venho aqui, vou botar no mais rápido, que é o 9600. Então, ó, de 24.000 para 9.600. Olha como já mudou. Vocês veem que tem muito mais ruído. Por ter muito mais ruído, quer dizer, ele está medindo mais pontos. Então, ele está conseguindo ter mais informação. Parece que ficou mais sujo o sinal, mas na verdade tem mais informação ali. Agora vamos fazer o próximo, o FAST, que é 4.800 nanômetros por minuto. Olha a linha vermelha. Olha como ela tem bem mais pontos que a linhazinha roxa que ficou aqui, que foi a segunda. Mudou a resolução do sinal, não mudou? No final eu vou dar um zoom para a gente ver a diferença entre eles. Agora eu vou para o médio, que é aquele de 1 minuto, é 600 nanômetros por minuto. Está cada vez mais devagar a leitura. Isso quer dizer que ele vai pegando mais pontos. Olha lá, o vermelho está indo devagarinho, correndo o espectro. Porque ele pega muito mais pontos em cada intervalo. Eu acho que eu vou pegar e vou dar o zoom já para vocês verem, senão a gente vai perder muito tempo esperando ele fazer a medida, né? Então, deixa eu pegar aqui ah lá. Ó, essa linha vermelha que foi traçada agora. Olha como tem mais pontos com relação às outras. Vocês estão vendo? Beleza, eu vou parar esse espectro. Que agora as medidas vão começar a ficar bem demoradas, né? Vamos lá. Fechar esse daqui. Vou fazer uma outra no médio. E depois fazer outras nos mais lentos para a gente ver. Vamos lá. Deixa ele correr um pouco desse aqui. Ó, esse de novo é esse último que eu fiz. Olha como tem mais pontos sendo coletados cada vez. Por isso que ele demora mais para fazer. Né? Então ele está pegando. Eu não vou fazer ele inteiro de novo. Depois eu vou só dar um zoom naquela região para a gente poder olhar a diferença entre eles. Só para não ficar aquele monte de espectro junto. Tá ok. Beleza, tem uma parte do espectro aqui já. Vamos lá. No slow. O slow é 300, é o dobro, é a metade da velocidade desse último.
Tá ainda mais devagar, tá vendo? Ó, vocês veem que ele vai seguindo o padrão que vai aqui. Eu vou dar um zoom ali pra gente ver. Ó, ele segue o padrão, só que ele tem mais pontos também. Ó, então quando aqui tinha um ponto, só 2 pontos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai aumentando essa precisão, né? Deixa eu voltar para a escala. Olha lá. Fazer a escala agora de 200 a 800 e de 0 a 100. Vou só ajustar a escala aqui de novo. Olha lá. Vocês conseguem ver como a linha vermelha está mais apertadinha, então ela vai pegando mais detalhes no final? Então tá, vou parar ela aqui. Vou fazer agora a mais lenta de todas, que é a que tem maior resolução. Opa, não mostrei para vocês. É a que tem resolução de 60 nanômetros por minuto. Quer dizer que em 1 minuto ele vai correr só 60 aqui. E vamos lá. Ó, a linha vermelha, eu estou fazendo isso para a gente poder ir vendo ponto a ponto aqui. A linha vermelha sempre tem mais pontos. Nesse intervalo só tem 2. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Ele vai, conforme eu vou botando mais devagar, ele vai aumentando a precisão que eu vou medindo, como vocês já estão vendo. Vou voltar para a escala, para a escala normal, para a gente poder olhar. Olha só a diferença. Fica até difícil de ver, né? Por isso que eu botei nessa escala aqui. Mas dá para a gente perceber que o vermelho tem mais pontos do que o azul ou do que esse verdinho aqui. Que ele tem uma velocidade menor de leitura. Tá? Bom, vamos parar por aqui. Vou fazer agora uma medida com água. A gente botei na cubeta de plástico, botei água aqui. Porque água é o solvente que eu estou usando ali para as minhas amostras. Eu quero tirar o efeito do solvente. Então, se tiver qualquer efeito na transmissão da luz que depende do solvente, eu vou tirar ele com isso daqui. Eu poderia ter água, álcool, o que fosse. A gente pega e faz o zero. Então, o que eu faço? Coloco ele aqui. Venho aqui no setup, ajusto a velocidade. Nós vamos fazer no fast, como a gente estava fazendo antes, que é a velocidade de 4.800 nanômetros por minuto. Tá? Aí, beleza. Vou estar no modo de transmitância. Vamos fazer transmitância ou absorbância, professor? Absorbância. Então, vamos lá. Então, ok. Tá ok aqui. Ah, precisa ajustar aqui também. Venho aqui no baseline, vejo se ele está certinho. Ó, 0 e baseline. Está aqui, é o que eu quero. Então, vamos lá. Bom, antes de colocar a cubeta, eu faço o 0. Sem nada lá dentro, posso fazer. Não tem nada. Legal, zerou. Agora, baseline. Ele fala para mim, coloque a amostra de referência, né, a amostra blank, que seria o meu 0. O 0 quer dizer de absorção, né? E aí, que é o 100% de transmissão. E aí ele vai fazer. Ele vai correr, não vai mostrar o gráfico agora, ele vai fazer rapidinho ali. Fez. Legal. Agora ele fala para mim, bloqueie o feixe e faça o 0%, que é aquilo que a gente já falou lá atrás. Vamos colocar isso daqui aqui. Vocês veem que lá em cima está dando valores bem altos, né? Porque não está passando nada de luz. Beleza. Então a gente fez o 0 e a linha de base. Ótimo. Bom, não preciso mais disso daqui. Agora eu vou pegar, vou colocar aqui a minha amostra na mesma cubeta. É ideal que a gente use a mesma cubeta. A gente faz a cubeta que faz o 0, a cubeta que a gente faz a amostra. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Professor Sebastião, qual que o senhor quer fazer? Azul de metileno. Azul de metileno, vamos lá. Bom, então aqui a gente tem uma amostra de azul de metileno, ele está diluído, isso aqui é um corante bastante comum para várias aplicações, inclusive de área de saúde, tá? Ele está bem diluído, porque é um corante muito forte, ele é tipo aquele azul de caneta, sabe? E aí eu vou pegar e vou colocar alguns ml aqui na cubeta. Qual é o espectro que você espera obter? Bom, e aí, gente, se eu tenho uma solução que é azulada, o que eu espero obter? Se ela é azulada, ela deixa passar o azul mais do que outras cores, né? Afinal, isso aqui não é um azul... ele não é um azul fosco, escuro, ele é uma coisa translúcida, né? Quer dizer que passa um pouco de vários comprimentos de onda
mas que deveria passar mais azul e menos dos outros. Vamos ver o que acontece. Então, vou colocar ela lá e vamos fazer a amostra azul metileno. E vamos ver o que acontece. Olha lá, é a região de absorção. Então, ó, bom, a gente está usando uma cubeta de plástico. Por ser uma cubeta de plástico, não, a luz não passa direito a partir de 300, lembra? Então, está dando absorção muito alta aqui, vamos ignorar isso, vamos olhar só essa região. Olha, a absorção é praticamente zero, é bem baixinha para outros comprimentos de onda, mas ele absorve bastante na região do vermelho. Por quê? Porque se eu tenho que estar transmitindo principalmente azul, e é um azul clarinho, é um azul que puxa um pouquinho leve para o verde, ele transmite mais nessas regiões aqui. Mas a região do vermelho é altamente absorvida. Então, geralmente, pigmentos que são azulados têm uma tendência a absorver luz na região, principalmente do vermelho. E é o que a gente está observando aqui. Agora, vamos pegar, vamos colocar essa daqui, professor? A gente vai mudar a solução agora. Pode ver? A gente vai mudar a solução agora. Eu vou pegar a solução de azul de metileno e ela está misturada com um outro corante, perdão, com uma outra substância que não é corante. Essa substância aí, a gente chama ela de intralípide, ela é uma solução parenteral. Eu não vou entrar em detalhes aqui o que é isso, mas basicamente é uma solução muito gordurosa, parecida com leite. E aí o que acontece é que a solução fica diferente. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, pessoal, eu peguei a outra solução, ela é, como eu falei, o azul de metileno com essa solução parenteral, que é uma solução muito espalhadora, porque ela está cheia de gotículas de gordura ali. E aí, olha só, está bem diluidinha. Vocês veem que ficou leitoso, ficou bem translúcido assim, mas ficou esbranquiçado? Então, além do azul de metileno que está aqui bem diluidinho, também tem bastante dessa solução aqui. E aí o que acontece? O espalhamento, ele vai ser importante no espectro. Vamos ver o que vai acontecer com o espectro. Eu vou baixar um pouquinho a velocidade para a gente poder ter um espectro um pouquinho menos de sinal, de ruído aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Coloquei IL de intralípide, que é o nome da substância que está ali, e vamos ver. Olha como mudou, gente. Prestem bem atenção no que vocês estão vendo ali. A gente vê uma rampa, está subindo o sinal. Por quê? Porque o espalhamento ele é dependente do comprimento de onda. Comprimento de ondas menores tem menos espalhamento, quer dizer que a luz é menos desviada. Comprimentos de onda maiores têm mais espalhamento, então a luz ela é mais desviada. E olha só o que está acontecendo aqui. Vou voltar o espectro lá no máximo para a gente poder ver ele inteirinho. Enquanto ele está tirando não tem problema. 0 até 5. Vai, vamos ver como é que fica. Olha só, olha para isso, gente. Vocês conseguem ver? Tem só um ombrinho aqui, ó, bem levinho do azul de metileno, porque ele está bem diluidinho ali. Mas ó, tudo isso que vocês estão vendo de aumento do que seria a absorção, na verdade é aumento de espalhamento. Por quê? Porque conforme está aumentando o comprimento, está diminuindo o comprimento de onda, está aumentando o espalhamento ali naquela solução leitosa, né? E aí esse comportamento só vai mudar quando chega no ultravioleta. Por dois motivos. Um, porque dependendo da faixa, o plástico não deixa passar. Outro, porque essas moléculas de gordura que estão aqui vão começar a absorver o ultravioleta e aí isso vai mudar o comportamento. Mas essa característica, essa rampa, que é uma rampa mais ou menos uniforme, é muito característica de espalhamento. Então, quando você pega uma amostra que tem essa curva, muitas vezes ela pode estar espalhando luz e não absorvendo. É importante prestar atenção nisso no seu material. Apesar de estar escrito ABS ali, absorvância. Então, é isso. Então, como disse o professor, apesar de estar escrito absorção aqui, né, absorbância, a informação que você tem aqui não é exatamente de absorbância. Ou melhor, não é só de absorbância. Ela é uma atenuação da luz. Ou seja, ela é um enfraquecimento da quantidade de luz que está chegando. Ela está diminuindo a quantidade de luz que chega. Mas não é só absorção, ela também tem espalhamento. E aí, quando vocês chegarem no momento certo, no curso de ótica, vocês vão ver que a gente tem uma componente de atenuação que inclui a absorção e o espalhamento, e é possível definir essas coisas a partir do conhecimento de como se comporta na amostra.
Agora a gente tem aqui uma solução de rodamina. A rodamina é um corante que é utilizado, por exemplo, em lasers de corante para poder gerar luz, porque ela é um material que tem alta fluorescência. Então aqui está muito diluído, eu acho que vocês não vão conseguir ver quase a solução aqui. E aí vocês veem, está tão diluído que a olho nu eu praticamente não vejo nada. Ela é uma solução levemente alaranjada. Vamos ver o que vai acontecer com o espectro dela agora. Vou manter essa resolução um pouquinho melhor, professor, para a gente poder ver o sinal que vai aparecer ali. Vamos ver, ó, vamos deixar ali os outros dois para a gente comparar os espectros. Vamos ver o que vai acontecer com esse espectro. Olha só, diferente da outra, que era azul, ele não está absorvendo muito mais o vermelho. Vejam que não tem aquela rampa também, porque não tem aquele espalhamento que a gente via com aquela solução. Então, ó, é uma solução que é alaranjada, então ela deixa passar muito bem a região até 560, mais ou menos, que é onde é o laranja, e começa a absorver ali no verde, na região do 500, e volta para um platô na região do violeta, mas vocês veem que já é maior, ou seja, o máximo de absorção da rodamina está aqui na região de 500 nanômetros, mais ou menos. Então é interessante perceber isso também e lembrar de um princípio básico da absorção. A absorção depende das moléculas que estão presentes, porque dependendo da molécula que eu tenho, eu vou ter as estruturas, né, as combinações dos elétrons na estrutura, a forma como eles estão, as ligações que ele tem, vão permitir que determinados comprimentos de onda sejam absorvidos. E é por isso que eu mudo a banda de emissão. Então, quando eu estava trabalhando com azul de metileno, por exemplo, tinha essa absorção no vermelho inteiro, de 600 a 700. Quando eu trabalho com a rodamina, eu tenho uma absorção na região de 500, porque são moléculas diferentes. Então, pessoal, hoje a gente pôde ver diferentes substâncias, né, diferentes materiais avaliados através do espectrômetro de absorção. A gente pode ver as propriedades principais que ele pode avaliar, que são a transmissão e a absorbância, que é tirada a partir da transmissão. E com ela a gente pode identificar a capacidade dos materiais servirem como filtros e as propriedades de absorção e ou espalhamento dos materiais. Lembrando que a gente sempre tem que conhecer o que puder do material antes, porque isso, junto com a informação que o equipamento dá, é que vai dizer exatamente quais são as propriedades importantes para a gente. Num próximo vídeo, a gente vai fazer uma análise do fluorímetro, vai mostrar as funções básicas dele, que são muito parecidas com o espectrômetro de absorção, mas que não são iguais, porque a coleta dele, por ser uma coleta de fluorescência, tem algumas particularidades. Até lá!